Olá, olá, boa noite. Quinta-feira, 10 horas, vamos começar aqui uma live sobre o assunto da carência. Vamos falar sobre a carência, sejam bem-vindos todos. O tema da live é carência, falta de afeto por você mesmo. Carência, falta de afeto por você mesmo. Então eu já estou querendo aqui, já no título da live, passar um recado para vocês, que é o que? Normalmente quando nós pensamos em carência, a pessoa que está no sentimento da carência, ela tem sempre uma carência direcionada ao outro. Então ela tem uma expectativa em relação a que o outro faça, né, tenha determinadas atitudes, o outro precisa me ver, o outro precisa me amar, o outro tem que se aproximar de mim. Então uma série de expectativas direcionadas ao outro. Esse outro pode ser pai e mãe, esse outro pode ser chefe, esse outro pode ser marido, pode ser esposa. Mas o sentimento da carência tem essa característica de ter sempre como referência o outro, né? É uma expectativa que se tem em relação a algum comportamento, se espera algo do outro. Então, quando eu estou colocando para vocês que carência é uma falta de afeto por você mesmo, então eu já estou trazendo aqui para vocês uma responsabilidade. Então a pessoa que está no sentimento da carência, então eu já estou nesse título da live chamando a uma implicação, a uma responsabilidade, a uma consciência, que isso não está, o sentimento de carência não está reportado ao outro, mas na verdade é uma falta de afeto que a pessoa que está imersa nesse sentimento de carência, que ela tem em relação a ela mesma. Então tudo aquilo que a pessoa que está no sentimento de carência espera do outro é exatamente isso que está faltando que ela faça com ela mesma. Olha, isso é muito importante, hein, senhores? Isso é muito importante. Tudo aquilo que a pessoa que está imersa no sentimento de carência tem em relação aos outros é exatamente isso que essa pessoa precisa fazer com ela mesma. Então a carência, nós estamos tirando aqui a carência dessa ideia da vitimização, porque toda vez que você entrar num sentimento de carência, você cai na vitimização. Aí a pessoa pode falar assim: mas André, deixa eu ficar aqui com a minha carência, deixa eu curtir minha carência. Só que qual é o problema de você ficar nesse sentimento de carência? Que ele te leva a essa vitimização. E toda vez que... Por que vitimização? Porque o carente, ele se vê como refém dos outros. É alguma coisa que o outro precisa fazer em relação a mim que o outro não está fazendo. Então ele se vê como vítima. A ação, né, está toda posta no outro. Isso que é a vitimização. O que é a vitimização? A vitimização é quando as possibilidades, os caminhos, as transformações, a ação, tudo é colocado fora no outro. Então aí você cai numa vitimização. Então, qual que é o objetivo da live? O objetivo da live é que a pessoa que está imersa nesse sentimento de carência saia dessa posição de vitimização. Por quê? Porque toda vez que você tiver na vitimização, hoje em dia as pessoas estão falando vitimismo, né? Eu não uso muito vitimismo, eu gosto de usar vitimização. A pessoa que se coloca na vitimização, que está na vitimização, ela está totalmente sem ação. Então qual é o problema de você ficar curtindo essa carência? É que ela vai te levar a uma vitimização
e vai tirar de você as possibilidades de ação, de transformação que você tem dentro de você. Então isso te leva a uma paralisia, né? Isso te deixa paralisado e sem ação. Então esse é o tema da live, senhores. Carência, um sentimento muito frequente, comum. Carência, falta de afeto por você mesmo. Então esse é um ponto importante. Aquilo que o carente tem como referência aos outros é exatamente o que ele precisa fazer com ele mesmo. Então aquilo que ele espera que o outro dê a ele, aquilo que ele espera que o outro faça por ele, é exatamente o que você precisa fazer por você. Eu vou enumerar aqui alguns pontos que eu acho importante da carência, para a gente tentar minimamente circunscrever essa problemática. Eu vou trazer aqui algumas cenas para vocês perceberem essa problemática, e aí depois dessas cenas eu vou mostrar qual é o ponto que eu quero ressaltar aqui, que é o seguinte. A primeira cena é assim, a pessoa diz assim: lá em casa, quando eu era pequeno, na minha infância, na minha adolescência, meus pais nunca comemoraram o Natal. O Natal era um vazio, era triste, não havia nenhuma celebração, não se tinha ali uma ceia, não havia árvore de Natal, nada disso. Aí veja bem, olha a carência. Então, como eu vivi isso lá na minha infância, hoje eu não consigo comemorar nenhum Natal. Então o Natal deste ano eu não vou celebrar. Olha, né? Veja que interessante. Então não houve isso no passado. Meus pais não celebravam Natal e eu também não faço a celebração do Natal. Então, olha que característica. Eu vou falar de outras cenas, mas eu já quero contar para vocês qual que é o funcionamento, né, da carência. Há aí uma fixação na falta. O carente, ele se constrói, ele se constitui na falta. Então, o tempo inteiro que ele vai se colocar, que ele vai se posicionar, ele só se coloca e só se posiciona na falta. Vou dar outro exemplo aqui para vocês entenderem, né? E é claro que se você fica na falta, você não consegue usufruir. Então essa pessoa, o pai e a mãe não viviam e não celebravam o Natal. Isso não impede que a pessoa faça isso esse ano, que ela celebre, se dê e se permita o Natal deste ano. Mas pelo fato dela se constituir na falta, se fixar só na falta, ela não consegue usufruir do Natal deste ano. Então ela ficou presa, ficou fixada na falta. Um outro exemplo, né, que eu vou dar para vocês, é assim, a mãe que diz assim, né? Então tá lá todo mundo reunido, tem uma mesa farta, tá tudo ótimo para o Natal. Mas a mãe diz assim: o meu filho de São Paulo não veio, né? Diz que viria, que iria participar, mas não veio. Então ela fica triste ali. Então o Natal transcorre, mas ela passa toda a festa. Eu estou falando de Natal pela proximidade que nós estamos do Natal, né? Tô usando essa festa, essa celebração, essa comemoração, essa data comemorativa para enfatizar alguns pontos de conflito aí em torno dessa data. Mas então ela ficou aonde? Ela ficou na falta, ela ficou no filho que não veio. Então não pode usufruir. Então perceba o quanto a carência, o sentimento de carência, quando você se coloca nessa falta, você está criando um obstáculo, uma barreira
para a possibilidade de se dar, se permitir, usufruir, né? Então você faz uma subtração dessas possibilidades que você tem no aqui e agora da sua vida, justamente pelo fato de você se constituir só na falta. Um outro exemplo é quando tem frango em casa, eu não como as coxas do frango, a parte da coxa do frango eu não como. Mas por que você não come a parte das coxas do frango? Porque essas partes da coxa do frango sempre foram destinadas ao meu irmão. A minha mãe, o meu pai diziam: a coxa do frango é para o seu irmão gosta de coxa de frango, a coxa de frango é dele. Então tudo bem, o pai e a mãe cometeram essa injustiça lá atrás. Isso existiu na infância dessa pessoa. Mas por que ela não se dá a coxa de frango hoje? Hoje isso é possível, é ela que vai lá, é ela que compra o frango, ela trabalha, ela paga, o frango está em cima da mesa, por que ela não se dá essa coxa de frango? Porque ela se constitui na falta, ela se constrói na falta. Então ela não desfruta, ela não se dá a possibilidade de desfrutar, justamente pelo fato dela ter ficado fixada na falta. Muitas vezes essa dificuldade de usufruir, essas barreiras, essas travas que a pessoa coloca por se deixar na falta, muitas vezes isso é justificado através do dinheiro. Então nós colocamos tudo no dinheiro. Eu não faço por causa do dinheiro, eu não vou por causa do dinheiro, eu não me permito porque eu não tenho dinheiro. Então nós vamos usando o dinheiro como esse objeto substituto fundamental aí para justificar tudo em nossa vida. E na verdade essa problemática é anterior ao dinheiro, independe se a pessoa tem dinheiro ou não. A questão é que ela faz um uso, né? Ela só usa o dinheiro como desculpa para não desfrutar e não usufruir do aqui e agora e das possibilidades do presente que ela tem na vida, né? Então esse é um ponto que eu acho fundamental da carência, é essa questão da pessoa ficar fixada na falta, da pessoa se construir na falta, se constituir na falta. E isso aparece em diferentes circunstâncias da vida, né? Não é só ali diante da coxa do frango, isso vai aparecer em inúmeras circunstâncias da vida da pessoa. Você vai percebendo sempre esta questão da falta muito presente. Então há uma repetição, perceba que há uma repetição do passado, coisas que aconteceram no passado que a pessoa repete, só que é uma repetição sem reflexão, é uma repetição sem remoção dos problemas, né? Então é uma repetição apenas pela repetição, de um modo automático, sem uma consciência desse passado e sem uma restauração desse passado numa transformação. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, essa questão da pessoa ficar muito na falta. O outro ponto a se destacar da carência é o fato da pessoa se colocar, se projetar demasiadamente, intensamente no outro para ser feliz, por exemplo, né? Você se coloca, se projeta no outro para que o outro te faça feliz. Olha, senhores, isso, hein? Então você quer que o outro te faça feliz. Você quer que o outro faça algo que só você pode fazer por você. Então você quer que o outro te faça feliz. Só você é responsável pelo seu bem-estar. Você não pode terceirizar isso a ninguém, né? Então, essa ideia de que o outro precisa fazer, o outro precisa viver, de que o outro faça, de que o outro viva,
e se o outro fizer, se o outro viver, se o outro se divertir, daí sim eu vou me divertir. Se o outro tomar essas atitudes, se o outro se posicionar dessa forma na relação comigo, aí sim eu posso viver. Então veja que o carente ele não consegue se ver a não ser através do outro. Ele não se vê a não ser através do outro. Então toda a possibilidade de vida, toda a possibilidade de prazer, toda a possibilidade de diversão, ela está sempre pensada através do outro. Quando a pessoa vai olhar para si, ela não consegue se ver a não ser pensando o outro. Então ela não consegue pensar o fim de semana dela sem o outro, ela não consegue pensar uma viagem sem o outro, ela não consegue pensar o bem-estar dela sem o outro. Tudo toma como referência esse outro. Então ela se coloca como dependente das emoções do outro, do prazer do outro. Então a única possibilidade do carente ficar bem é se o outro estiver bem com ele, né? A única possibilidade dele se divertir é se o outro se divertir com ele. Então perceba a ausência da consciência da individualidade, né? Que independente do outro eu tenho uma individualidade, eu tenho uma autossustentação. Então eu sou o responsável por mim, eu sou o responsável pelo meu bem-estar. Então olha como a pessoa vai se anulando na sua individualidade. Isso ocorre muito dentro dos casamentos. A pessoa fica casada com o casamento e esquece de prestar atenção na sua individualidade. Então ela vai se abandonando na sua individualidade, né? Então o carente precisa perceber que ele só depende exclusivamente dele próprio, né? Então você garantindo o seu bem-estar, você trabalhando para o seu bem-estar, daí você vai compartilhar com o outro, mas você não vai se colocar dependente do outro, né? Perceber que você só depende exclusivamente de si. Então essa ideia de que tem algo faltando, tem mesmo, está faltando você se aceitar mais, está faltando você olhar mais para você mesmo, está faltando você ser mais responsável por você e não terceirizar a sua felicidade, a sua vida para o outro. Então essa ideia que o carente precisa perceber, como a referência dele está toda posta no outro, ele precisa perceber que o problema não está no outro, que o problema está nele próprio, sempre em nós, senhores. O inimigo não está fora de nós. O maior inimigo a ser combatido está dentro de nós. Então aquela história de que o outro tem que te fazer feliz, nós fomos passear e o outro não me fez feliz no passeio. Olha só, senhores, né? Nós fomos passear e o outro não me fez feliz no passeio. Você tem que ser responsável pelo seu bem-estar no passeio. A responsabilidade do bem-estar seu no passeio é exclusivamente sua. Não é o outro está com você ali, mas o bem-estar seu no passeio, a responsabilidade disso, se esse passeio vai ser bom, alegre ou triste, a responsabilidade disso é exclusivamente sua, não do outro. Então essa característica da carência, do carente se colocar no outro o tempo inteiro, né? Ao se colocar no outro, ele esquece de si. Então aquela história que eu falo para vocês, no outro você se projeta, no outro você se busca e no outro você se perde. No outro você se projeta, no outro você se busca e no outro você se perde. Existe uma ideia no carente que é assim: eu estou
enumerando alguns pontos, né? Esse aqui é um outro ponto que eu acho fundamental, que é a ideia, o carente, como ele tem uma baixa autoestima, então ele acredita que ele precisa pagar um certo preço, que ele precisa pagar um certo esforço para ser aceito pelo outro. Ele acredita que tem algo a fazer, que ele precisa realizar algum esforço, algum trabalho para ele poder ter aquela amizade, para ele poder ter aquele relacionamento. Então é uma espécie assim, vamos dizer, de amor indireto, né? Eu não posso ser amado diretamente por aquilo que eu sou, na minha espontaneidade, na minha naturalidade. Tem algo que eu preciso fazer pelo outro para que o outro se vincule a mim. Então essa ideia de que há um trabalho que precisa ser feito para que eu seja aceito pelo outro, né? Então você não tem que fazer trabalho nenhum, você tem que estabelecer os seus vínculos exclusivamente por aquilo que você é. Não há necessidade de nenhum esforço para ser pago. Você não precisa ter trabalho nenhum para ser amado. Você tem que ser amado por aquilo que você é. Mas o carente, ele acredita que ele tem algo que ele precisa fazer, que tem um esforço, que tem um trabalho. E isso pode se tornar algo extenuante, algo desgastante, né? A pessoa vai se colocando como um escravo do outro, como um serviçal do outro, para tudo isso para ser aceito. Então essa questão essa carência em relação a pai e mãe, né, muito frequente, aquilo que faltou do meu pai, aquilo que faltou da minha mãe, e a pessoa fica arrastando essa falta, ela fica fixada nessa falta, né? Então a importância de você perceber que isso que faltou do seu pai e da sua mãe, você precisa aceitar isso. O meu pai não fez isso por mim, a minha mãe não fez isso por mim. Você tem que resolver isso. Você não pode ser uma pessoa que tem 40 anos, 50 anos, 60 anos e você está ali chorando o leite que você não teve. Então essas situações de falta da infância precisam ser resolvidos. Hoje você é um adulto, você não pode, enquanto adulto, ficar arrastando essas faltas para a sua vida toda. Então isso, em algum momento da sua vida adulta, você vai ter que resolver isso com você. E não é resolver com o pai e com a mãe isso. Esse é um grande erro que as pessoas têm. Eu tenho que resolver isso lá com o meu pai, eu tenho que resolver isso lá com a minha mãe. Você não tem que resolver isso lá com o seu pai, lá com a sua mãe. Você tem que resolver isso dentro de você. Você tem que aceitar que isso que o seu pai não fez por você, ele não fez. Que isso que a sua mãe não fez por você, ela não fez. Aceite isso. E aí você vai fazer o seguinte: eles não me deram isso, mas agora eu vou me dar daqui para frente isso. Então, ao invés de você ficar sem comer a coxa do frango, você vai falar: bom, então é justamente pelo fato de eu não ter tido isso na minha infância, é justamente por isso que agora eu vou comprar uma bela de uma coxa de frango e vou comer de uma forma suculenta. Então, isso só será possível se você resolver essas faltas do passado, né? Eu adoro esse exemplo, né? É um exemplo que eu sempre falo aqui, que é um exemplo que eu gosto muito. É o exemplo do homem que diz assim: eu queria entrar em casa e eu queria que a minha esposa pulasse em cima de mim. Olha a expectativa, olha o tamanho da expectativa colocada no outro. Então, o que é que acentua a nossa carência? Essa expectativa exagerada, essa expectativa acentuada colocada na mão do outro. O outro precisa me fazer feliz, né? Então, essa postura... Claro que é importante a gente desejar e ser desejado, né? Claro que é importante essa troca
você amar e ser amado, mas quando você se coloca muito desejante do outro, você desequilibra a relação. Se você é muito desejante do seu parceiro, da sua parceira, o que acontece com o seu parceiro e com a sua parceira? Eles cruzam o braço, eles param de desejar. Por quê? Porque você faz o seu desejo e o desejo do outro. Você deseja tanto o outro que o outro não tem tempo de te desejar, o outro não consegue te desejar, de tanto desejo que você tem na direção do outro. Então, essa postura muito desejante do outro, essas expectativas idealizadas em relação ao outro, né? Então, existe algo aí também interessante na carência, que é essa idealização do outro. Você coloca o outro lá no céu, então você está aqui na terra, mas você enalteceu esse outro, né? Você elevou esse outro lá no céu. E aí você não consegue alcançar o outro. Então, para você alcançar o outro que está lá em cima, você precisa sair correndo, né? Então você vira aquele cachorrinho pedindo migalhas de pão para esse outro. Mas quem é que construiu essa idealização do outro? Essa idealização do outro ela é construída pelos seus próprios valores que você projeta no outro. Então é você que vai colocando todos os seus valores no outro, você só vê valor no outro e você não enxerga a si mesmo. Então uma característica da carência é essa idealização exagerada do outro. Então isso atrapalha, isso perturba, né? Por quê? Porque a relação fica desequilibrada. Então você precisa ir desconstruindo essa idealização que você construiu, né? Você precisa ir desmontando essa idealização para que você faça o equilíbrio da relação. E se você só ficar nessa posição do desejante, o outro vai parar de te desejar, porque você está em excesso, né? Então você precisa fazer mais essa contrapartida, né? Você deseja, mas também ser desejado, amar, mas também ser amado. Isso é muito importante. Como colocar o outro no seu devido tamanho? Tá? A pergunta aqui da Sandra. Fazendo a desconstrução dessas idealizações, percebendo como é que você elevou o outro lá em cima, pela própria projeção dos seus valores nesse outro. Foi você que foi idealizando esse outro. Então esse outro tomou dimensões, esse outro fica uma espécie de sol e você é um planetinha girando ao redor do outro. Então a melhor forma de você desconstruir isso é você recolher essas projeções, perceber que o que você vê nesse outro é um espelho dos valores que você também tem. Então a melhor forma de você lidar com isso é você fazer o reconhecimento de si, você ter mais consciência do homem que você é, da mulher que você é, dos valores que você tem, e nada melhor para isso do que uma agenda cheia. O que é uma agenda cheia? Você se interessar pelas suas coisas, pelos seus projetos, né? Então a partir do momento que você tem uma vida que você está investindo em você, você não tem nem tempo para ficar nessas idealizações do outro, né? Então você vai se concentrar nos seus projetos, nos seus desejos, nas suas coisas, e quando você for encontrar o outro, então você vai dar ao outro o espaço que ele merece, o espaço que ele tem, que é uma parte nesse todo. Mas a idealização, ela endeusa, ela faz esse endeusamento do outro, e o outro passa a ser o tudo da sua vida, né? Então isso não existe, claro que isso não existe, ninguém é o centro da sua vida, ele tem que estar em você e não no outro. Mas como é que o outro vai adquirindo esse poder desse centro? É você mesmo que dá esse poder ao outro, é você mesmo que se coloca no outro. Mas aí, gente, veja só, isso está a serviço de algo também que a gente precisa perceber. Por que eu vou dando tanta importância assim ao outro? Porque se o outro tem tanta importância assim na minha vida, por exemplo,
os filhos, por exemplo, o parceiro amoroso, né? Se o outro tem tanta importância assim na vida, então eu não preciso olhar para mim. Então isso é usado também por nós como uma fuga de nós mesmos. Então se eu fico nessa expectativa do que o outro vai fazer para mim, eu não preciso olhar aquilo que eu tenho e preciso fazer para mim, para minha vida, para os meus projetos, né? Sou eu que tenho que me responsabilizar por mim, pela minha vida e encaminhar a minha vida e os meus projetos. Mas se eu tô dando toda essa importância ao outro, eu esqueço de mim. Então isso é feito com uma certa intenção da gente se alienar de nós mesmos, né? Então aquela história, o meu marido não me vê, né? A minha esposa não me vê, eu sou invisível ao outro, né? Então o que você precisa perceber? O que você está cobrando do outro é o que você precisa fazer para você. Então, o meu marido não me vê, eu sou invisível para ele, então se você está cobrando que ele te veja, o que você precisa fazer? Você precisa se ver. Você precisa olhar mais para você. O meu chefe não me reconhece, o meu chefe não vê o valor dos meus projetos, do meu trabalho. Então, se você está pedindo isso em relação ao seu chefe, se você está clamando por uma expectativa de que o seu chefe faça esse reconhecimento, então o que você tem a fazer? Você precisa fazer o reconhecimento da qualidade, do valor do seu trabalho. Se o seu chefe vai ver ou não, independente disso, você tem que ver, você tem que fazer esse reconhecimento e você tem que aceitar isso. Então, aquilo que você pede ao outro é o que você tem que fazer com você. Essa postura de ficar pedinte do outro, mendigando em relação ao outro, esperando migalhas de atenção, de prazer, de amor do outro, tudo isso faz parte da carência. Teve um tempo que as pessoas falavam das mulheres que amam demais, né? Isso chegou até a aparecer em novela, o conceito de mulheres que amam demais, que é esse amor exagerado pelo parceiro. E nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa e foram investigar a vida dessas mulheres, né? E aí eles foram perceber, na história dessas mulheres, sempre elas tiveram uma infância, elas pertenceram a uma família desestruturada. E ao analisar o tipo de desestrutura que estava presente nessas famílias, eles identificaram 60% de alcoolismo. Então, existe essa relação da carência com esses traumas do passado. Então, quando a pessoa não foi vista pelos pais, ela ficou numa espécie de invisibilidade, de abandono. Então, ela transfere isso que ela não recebeu na sua infância, ela transfere para o seu objeto de amor, né? Então, ela espera que no relacionamento atual, essas faltas, essas carências do passado sejam preenchidas. O relacionamento atual não tem poder para isso. Então você tem que resolver isso dentro de você, na relação com o seu passado. Você tem que processar o seu passado, trazer esse passado para a consciência, para que ele seja restaurado, né, transformado. Sempre, né, os 3 passos é sentir, conhecer para transformar. Sentir, conhecer para transformar. Então, essas mulheres que amam demais, essa pesquisa nos Estados Unidos descobriu essa origem nessas desestruturas familiares, em relacionamentos abusivos na infância, em vínculos de violência, de agressividade ou de indiferença, de desprezo. Então, tudo isso é recolocado no relacionamento atual, né, no presente. Então, um passado invadindo o presente, e isso precisa ser resolvido para que você saia desse sentimento de carência, né? Então,
tem algo também aí na carência, que é se eu fico sentindo essa falta, né? E se eu fico nessa expectativa do que o outro vai fazer por mim, eu deixo de sentir os sentimentos reais da minha vida, né? Eu deixo de sentir a minha vida realmente, aquilo que eu realmente preciso fazer por mim, as minhas necessidades. Então eu nem percebo quais são as minhas reais necessidades, eu nem percebo quais são os meus reais desejos, porque eu fico tanto nesse sentimento de carência que eu deixo de sentir os sentimentos da realidade da minha vida, os reais sentimentos da minha vida. Então a carência, ela também é uma fuga de você sentir os seus verdadeiros sentimentos, esses sentimentos reais da sua vida, né? Uma confusão também que existe é o carente, como ele entra nessa vitimização e ele espera que o outro faça algo por ele vê nessa vitimização, nesse sentimento de carência, um certo afeto. Então, há uma confusão, né, dessa carência com a vivência do afeto. O carente não está vivendo o afeto, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa diz assim, ele é carente porque ele é muito afetivo, ele é carente porque ele é muito sensível. Quando você está na carência, você está na falta, você não está vivendo o seu afeto. Então essa é uma confusão que existe, uma confusão da dependência com o afeto. Então, quando eu me coloco, quando eu estou na doença, quando eu estou na fragilidade, quando eu estou na fraqueza, assim eu vou ser amado. Então isso é uma confusão que nós fazemos, é uma inversão que nós fazemos, e a melhor forma da gente viver o afeto é na nossa força, né? É na consciência, é na saúde, é aí que nós vivemos e nós temos uma disponibilidade maior de viver o afeto. Deixa eu ver aqui a pergunta, e no caso, tipo, você tinha uma amiga muito importante para você, relação de amizade aqui, né? E depois de algum tempo ela vai embora, começa a ter outros ciclos, mas você ainda sente muito. Então você fica na falta, né? Uma das características da carência é que a pessoa na carência, ela não transforma. Isso acontece, né? Aquelas pessoas que fizeram parte do seu ciclo de amizade no passado, isso vai se transformando. Existem aqueles amigos que ficam, mas existe muito uma transformação. Por que isso vai ocorrendo nas amizades? Porque você vai transformando, né? A configuração da sua vida vai transformando. A história lá do Heráclito, né? Nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio, porque o rio é diferente. E porque o homem é diferente, né? O homem que mergulha uma vez no rio, ele não tem a experiência de mergulhar no rio. E o homem que mergulha uma segunda vez no rio, ele já tem dentro dele essa memória do primeiro mergulho. Então ele mesmo já se modifica, o segundo mergulho já vai ser diferente do primeiro. Então o homem mudou e o rio mudou. Então nós temos que aceitar essas transformações da vida. Só que o carente, ele fica fixado na falta. Se você fica na falta, você não transforma. E o importante é que você perceba o que essa amiga significava para mim, né? O que é essa amiga para mim? Então, de você perceber que isso que a amiga representava para você, então ela é a consciência daquilo que há dentro de você também, e que você pode reviver nos vínculos atuais e novos da sua vida. Então, aquilo que você viveu com a sua amiga, você não perdeu, aquilo foi vivido naquela época, e essa amiga, ela serve para você como uma consciência daquilo que você tem, dessas potencialidades e recursos que você tem dentro de você, e que você pode reencontrar isso em novos vínculos de amizade. Porque uma confusão que nós fazemos é assim, eu só consegui viver isso com aquela pessoa. Não. Aquela pessoa é a consciência das potencialidades que você tem dentro de você e que você pode viver a qualquer momento.
mas a gente faz essa, né? A gente se eterniza, nós temos uma tendência a se eternizar na vida, né? A querer eternizar as coisas do passado. Então eu só vivi isso com aquela pessoa. Com o amor nós fazemos isso, né? Ah, eu vivi uma história de amor maravilhosa com aquela pessoa e você fica lá naquela história maravilhosa do passado. Então aquela história de amor do passado traz a consciência da capacidade de amar que você tem dentro de você hoje e sempre terá. A capacidade de amar é atemporal. A capacidade que nós temos de amar é atemporal. O amor por esta pessoa pode acabar, mas a sua capacidade de amar não acaba. Então, essas histórias de amor trazem a você a consciência da capacidade de amar que você teve no passado, tem hoje e terá amanhã. Importantíssimo, uma pessoa carente está vivendo o que? Está vivendo a vontade patológica. Mas André, o que é isso, a vontade patológica? Ela só vive ela própria. Né? É interessante porque como o carente está sempre fazendo essa referência ao outro, por isso que não é afetiva, a carência não é um afeto, né? Ela não é o amor, o afeto. A carência é uma psicopatologia. Quando uma pessoa está na carência, ela só vive ela. Os sentimentos de falta, essas emoções de falta que ela tem, essas fantasias que ela tem de que o outro chegue e faça algo e me faça feliz, né? Então, ela só está vivendo o quê? Ela só está vivendo as suas emoções, o que ela acha, o que ela sente, o que ela imagina, as suas fantasias. Ela só está presa nela mesma. Ela está vivendo o que? A vontade patológica. Mas o que seria a vontade? A vontade saudável seria viver a vida, né? Aí sim, aí você vai colocar o afeto na direção dos outros, aí você vai fazer a troca, o dar e receber, os seus projetos, o seu trabalho. É muito complicado também porque o carente ele vive uma vida muito monotemática, né? Ele fica só numa coisa. Então por isso que a agenda é importante, porque daí você vai ter um dia diversificado, variado, e você vai viver o seu afeto, você vai viver o seu amor, os seus vínculos de uma forma variada. Quando você chegar para viver a relação amorosa, você vai dar o espaço da relação amorosa, que é o espaço que tem que ter, e não esse espaço idealizado, dessas idealizações que o carente faz, né? Então, gente, vou caminhando aqui para a conclusão. Eu vou concluir com uma música da Adriana Calcanhoto. Claro que eu não vou cantar, né? Vou poupar vocês disso. Mas antes de falar da música, a música para traduzir um pouco essa expectativa do carente, né? Então, tudo aquilo que você espera do outro é o que você tem que fazer por você. Se você quer que o outro te veja, se você quer que o outro te reconheça, é exatamente isso que você tem que fazer com você. Você precisa se ver, você precisa se perceber melhor, você precisa se aprofundar em você mesmo, você precisa ter mais consciência de si. Então nós temos que resolver as nossas carências, nós não podemos ficar nelas, porque elas levam a essa vitimização paralisa a ação, deprime, te joga para baixo, te deixa só na vontade patológica. Então nós temos que resolver isso. Então não coloque essas expectativas no outro, traga, né, essas expectativas para você mesmo. E algo está faltando, sem dúvida nenhuma, está faltando você ter consciência sobre você mesmo, você se aprofundar em você mesmo. Está faltando você aceitar o homem que você é, os valores que você tem, a mulher que você é, os valores que você tem. Música da Adriana Calcanhoto, aquela música Vambora, né? Vambora é uma abreviação aí do
do Vamos Embora, né? Vambora, da Adriana Calcanhoto. A letra diz assim: entre por esta porta agora, ó, né? Ó, o imperativo destinado ao outro, né? Entre por esta porta agora e diga que me adora, ó. Entre por esta porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva. Olha, senhores, a letra. Entre por esta porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva. Então olha esse imperativo, essa expectativa criada em relação ao outro. O outro tem que entrar pela porta da minha vida e tem que transformar a minha vida. Não, é você que tem que abrir a porta da sua vida. É você que tem que fazer as mudanças necessárias na sua vida. Você é o único responsável pelo seu bem-estar. E aí, estando bem, dando a você a autossustentação da sua liberdade, da sua autonomia, da sua independência, estando bem, aí sim você vai amar o outro. E não querer que o outro venha e te salve. Isso é uma mensagem de salvação, né? O salvamento, que é que o outro venha e te socorra, né? O outro não tem esse poder sobre você. A única pessoa que pode salvar você mesmo é você mesmo, né? Então temos que tirar essa expectativa projetada no outro e trazer essa responsabilidade para nós. Você sendo mais responsável por você mesmo, aí sim você vai ter uma maturidade para aí sim poder amar e ser amado, poder trocar com o outro, estabelecer relações íntimas e mais equilibradas. O recado fundamental da live: nós temos que ter mais consciência de nós mesmos, né? Qual é o problema da carência? O carente está muito fora dele mesmo, ele precisa ter mais consciência de si, se reconhecer e principalmente se aceitar. Você não sofre pela pessoa que você é, você sofre pela pessoa que você gostaria de ser, né? Você não sofre pela mulher que você é, você sofre por essas idealizações que você cria. Você não sofre pelo homem que você é, você sofre por não aceitar quem você é. Senhores, muito obrigado pela presença. Aguardo vocês na live de domingo, que eu não faço a menor ideia de qual será, não tenho título, mas lá no domingo eu conto para vocês. Domingo às 10 horas, senhores, obrigado pela presença, boa quinta-feira a todos, boa noite, até domingo, grande beijo, tchau, tchau.